a situação que acontece no Flamengo. Gente, olha só, vou falar para vocês. Voltou aquela mesma campanha, né? De derrubar o Boto. Cara, por mais que você tenha críticas ao cara, tá? No meio de uma janela, os caras querendo criar uma situação de que os jogadores não querem mais o Boto e tudo mais. É só o Flamengo empatar 2 jogos, perder 1 ponto em relação ao Palmeiras, ao que estava antes. O Flamengo ainda continua precisando agora de um tropeço do Palmeiras, ok. E o Flamengo ganhar os jogos dele. Não acabou nada. Não acabou nada. Eu também estou preocupado, eu também estou chateado, eu também vou criticar. Mas é impressionante como até aqueles, por exemplo, que criticam, mas acreditam que ainda pode acontecer alguma coisa. Por exemplo, eu estava vendo o Mauro César Pereira. O Mauro César é crítico do trabalho do José Boto, como eu já critiquei também. Ele é crítico. O Mauro César, ele é crítico do trabalho atual do Leonardo Jardim e elogia o Leonardo Jardim. O Mauro César está preocupado, de verdade, com o funcionamento do Flamengo nesse ano de 2026 e se vai dar tempo para, em agosto, já no caso, já está tudo entregue. E eu concordo com o pensamento dele, dessa preocupação. Agora, sabemos que tem realmente algumas insatisfações dentro do elenco com relação ao trabalho do Leonardo Jardim, ao trabalho, e aí a gente fala da questão questão tática, da intensidade dos treinos, isso é normal. Só que aí o pessoal já começa a ver que realmente tem um probleminha ou outro para ser resolvido nesses dias que o Flamengo tem agora sem jogar e já começa a criar a crise. Aí começa aquela flá-crise. Então, muito cuidado com essas notícias. Notícia de mais cedo, déficit no Flamengo. Notícia de ainda agora, crise no Ninho. Jogadores querem incomodados com o Boto. Jogadores com problemas médicos e o Leonardo Jardim chateado. O Mauro César falou do sistema de jogo e dos jogadores ali incomodados com algumas questões assim de intensidade de treino e tudo mais. Isso é normal. Tem que melhorar. O Jardim precisa resolver isso. O setor defensivo, por exemplo, do Felipe Luiz era muito melhor que o atual do Jardim. Tá? E isso expõe os zagueiros. Expõe o Vitão, por exemplo, que estão reclamando. O próprio sistema defensivo que não está funcionando expõe um garoto, eu vou falar garoto, é jovem, né, como o Vitão, que está tomando um hate da torcida totalmente absurdo, muito maior até do que aquele que o Léo Pereira, no começo do Flamengo, tomava. O Léo Pereira, quando chega no Flamengo, eu vou começar falando sobre esse assunto do Vitão, eu acho importante. Vamos falar do Vitão aqui, O Vitão está tomando hate da torcida. O Vitão está sendo atacado pela torcida. É com razão? Discordo, acho que não. Muita pressão, ele teve um erro contra o São Paulo, ele teve uma intertemporada muito boa, ele vinha melhorando e teve um erro forte contra o São Paulo. Ok, erros acontecem. O Vitão é um zagueiro que foi contratado por um valor alto. Era um jogador considerado uma grande promessa, um jogador que o Inter tinha como um zagueiro, um dos seus principais jogadores. Ele chega no Flamengo. O Léo Pereira tá chamando de bagre aí, né? Pois é, eu tô vendo o chat, o pessoal. O Léo Pereira, quando chega, era o Léo Peneira. Todo mundo criticava o Léo Pereira. Eu criticava o Léo Pereira. Como eu critiquei já o Vitão em algum momento já. Só que a gente tem que pensar o seguinte: é um ativo do Flamengo, é um jogador que é ativo do Flamengo, que foi contratado e que está passando pelo mesmo processo que passou o Léo Pereira naquele começo. Que todo mundo hostilizava, que todo mundo criticava, fora Léo Pereira. E o Léo Pereira hoje é um ídolo, tá? O Samuel Lino passou pela mesma situação, Samuel Lino. Agora, todo mundo está vendo quanto joga o Samuel Lino e que ele pode justificar a sua contratação mesmo tendo sido cara. O Vitão foi uma contratação cara, mas pode justificar. Agora, quanto mais pressão a gente entrar e quanto mais a gente criticar e perseguir, aí não dá, gente. Tá? Perseguição não dá. É pior para o Flamengo, é pior para os ativos do clube. Boto só fez contratação ruim, que o pessoal falando no chat. Vou discordar, o Samuel Lino já está arrebentando.
todas as gestões têm contratação errada e certa. Por exemplo, o Juninho. Juninho, o Flamengo contrata, depois o Flamengo negocia. O Felipe não utilizava o Juninho e foi um dos que deu o aval para negociar o Juninho. O Juninho fez hat-trick ontem, lá no México. Fez hat-trick porque não esperaram vingar. Porque já tinha torcedor, é bagre, não sei o quê. O cara fez hat-trick lá. E quer dizer alguma coisa? Quer dizer sim. Vão dizer, quer dizer alguma coisa, mexicano? Quer dizer sim. O Vitão, por exemplo, tem a confiança da comissão técnica, tem números parecidos com Léo Ortiz e Léo Pereira e está sendo atacado. Né? Foi titular em vários jogos. O Flamengo tem ali também um garoto que foi super atacado recentemente e que é bom, o João Vitor. Vamos ter cuidado para a gente não queimar os nossos ativos, os nossos jogadores. Tá? E esse movimento dessas notícias que estão saindo, cara, me parece coisa orquestrada, me parece coisa... É inacreditável. 2 empates, a gente acha péssimo o Flamengo jogando mal, temos que criticar, temos que reclamar do sistema do Leonardo Jardim. Agora, se tornar uma perseguição e começar a falar que está tendo isso no Ninho, que o BAP foi lá, e eu vou explicar tudo para vocês. Agora, Vitão, 17 jogos, 8 jogos sem sofrer gols, 47%. 12 gols sofridos, média de 0,70 gols sofridos por jogo. O Léo Ortiz, 27 jogos, 12 gols sem sofrer gols, 44,4%. O Vitão era 47%. 25 gols sofridos, média de 0,92 gols sofridos por jogo. Tudo parecido. É tudo parecido. A média do Vitão está até melhor. Mas tem jogos aí intertemporada? Ok. Mas a média do Vitão está até melhor. Gente, é ter calma. Eu estou mostrando isso aqui para a gente ter calma. Para a gente não queimar não vou falar garoto, porque ele já passou da fase garoto, mas um jogador jovem. O Léo Pereira, como já estava queimando o Samuel Lino. O Léo Pereira, 27 jogos, 11 jogos sem sofrer gol, 40,7%. 25 gols sofridos, média de 0,92 gols sofridos por jogo. A média do Vitão é 0,70. Por que a gente vai perseguir um jogador, um ativo do clube, que pode ainda render frutos e pode ainda ser importante? Gente, atenção, cuidado, que às vezes tem coisa que pode estar sendo orquestrada, tá? Então, muito cuidado. Bem, falei aí do Juninho, e aí a gente viu a matéria que saiu no Globo Esporte. Matéria que saiu no Globo Esporte. Flamengo tem clima de cobrança por estilo de jogo e desgaste com Boto e departamento médico. Cobrança por estilo de jogo, ok. Informação confirmada. Relação entre comissão técnica e departamento médico é de tensão, enquanto o diretor português sofre críticas de jogadores e funcionários. Vamos lá. A questão dos jogadores a gente já tinha falado. O Mauro César também falou sobre isso, tá? Dos jogadores aí com dificuldade com o sistema de jogo do Leonardo Jardim. E detalhe, é um sistema de jogo, a gente já falou do Vitão, falou dos zagueiros, do setor defensivo, de gols bobos. É um sistema que está expondo demais os zagueiros, tá? O Varela falou também que a dificuldade que eles estão para conseguir jogar. O setor defensivo está sendo exposto. Está todo mundo cara a cara com o atacante o tempo todo. A bola está chegando e está chegando perigosa. Ou seja, está expondo a zaga. Aí o pessoal vai falar, mas aí está tomando gol, a culpa é do zagueiro. Cara, a culpa é do sistema inteiro. A culpa se o setor defensivo está exposto, é o sistema que não está funcionando. Tá? Então, a gente teve aí... olha só, eles falando aqui que uma ala do futebol rubro-negro avalia que o Flamengo perdeu quase tudo que tinha de bom dos tempos do Felipe Luiz. Esse grupo ressalta que o time parou de controlar os jogos e também ficou mais vulnerável defensivamente. Isso aí, ok. E por isso está tendo zagueiro criticado. Por isso estão atacando o zagueiro. Não há problema de relacionamento com o Leonardo Jardim, que é definido como um treinador direto e trabalhador. A divergência está no modelo de jogo e treinamentos. Ok.
Perfeito. Aí, ok. E tem que mudar, tem que melhorar. E isso passa pelo treinador. Ele tem que fazer isso. Ele tem que mudar. Porque acaba que está queimando alguns atletas. Né? Como alguns atletas também com o Felipe estavam queimados. O Samuel Lino hoje, a questão ali, ofensivamente, alguns jogadores estão começando a se destacar, que é o caso do Samuel Lino. Tá? E ele também recuperou. O Plata, o Alacian está melhorando, o Lohan está melhorando. Ok. Mas defensivamente o Flamengo é preocupante. Agora, a situação do Flamengo é preocupante. Agora, cuidado com essas crises que trazem para vocês, tá? O elenco ainda entende estar assimilando a maneira do português de jogar. O treinador acredita que a Copa atrapalhou esse processo, já que 9 atletas ficaram 2 meses sob o comando de outros treinadores. Ok, isso ele falou na coletiva, tá? O Danilo falou o seguinte, olha só, o Mister tem a análise dele e vamos sempre em direção ao que o treinador pensa. Estamos juntos nos desafios, mas nós, enquanto jogadores, temos de nos reconectar o quanto antes às ideias do Flamengo. O Mister também, o mais rápido possível, conseguir reagrupar essas ideias, porque as decisões vêm ali, aí não esperam ninguém. Estão vindo aí, estão chegando. Libertadores e Brasileiro, está ficando complicado o Brasileiro. Tá? Aí a questão do departamento médico, que inicialmente foi negado, que eles estavam irritados com... Tá? Vou continuar aqui agora a situação, já resolvemos uma questão. Já falamos de uma questão, que tem que melhorar o trabalho do Jardim e tem que melhorar o sistema de jogo, o esquema, tem que proteger mais a defesa. Tem coisa errada, os jogadores não estão conseguindo atuar da forma que ele quer. Tudo isso tem que ser trabalhado. Ok. E que não tem briga dos jogadores, o próprio GE fala isso, não tem briga dos jogadores com o Jardim. É a questão do esquema. Ok, não estão confortáveis. E o Mauro trouxe a questão dos jogadores incomodados com a falta de intensidade nos treinos. Eu também tenho essa informação, que com o Felipe eles também, não é só intensidade física, tá? O Felipe passava mais coisas para eles. Eles sentiam que eles aprendiam mais com o Felipe Luiz. E isso acabou um pouco com o Leonardo Jardim, tá?